Buenas, turma, beleza? Pessoal, imagina a seguinte situação, tá? Você perdeu parte da produção, né, por seca, por excesso de chuva ou outro problema climático que acabou tendo, né? Chega no banco, acredita que tem um direito, né, à prorrogação de dívida rural, da sua dívida por conta dessa plantação, mas o gerente responde o seguinte: infelizmente, o banco não vai renovar a sua operação de crédito. Afinal, né, isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer produtor rural, com qualquer pessoa que trabalha nesse lema, né, nessa seara. O produtor, ele perdeu esse direito, né, de acordo com as novas regras da CVM, ele perdeu esse direito, né, ou o banco está agindo de forma ilegal contra os produtores rurais desse país, né? O meu objetivo aqui é defender, né, sempre falar e sempre prezar pela defesa do produtor rural, né? E é exatamente sobre isso que eu pretendo conversar hoje aqui com vocês. E se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Alcântara, né? Eu sou advogado especializado no direito do agronegócio, né, em direito de agronegócio, e aqui nesse canal, né, o meu objetivo é traduzir o direito para quem vive na cidade e quem vive, né, o direito rural para quem vive na cidade e o direito para o produtor rural, né, o direito em si, em termos jurídicos, para o produtor rural e temas muito relevantes para ele, né? Durante muitos anos, quando o produtor comprovava, né, dificuldade de pagamento causada por fatores fora do seu controle, existia um entendimento bastante consolidado, né, bastante firme sobre isso, de que a dívida deveria ser prorrogada. Existe até súmula, né, do STJ em relação a isso, já falei sobre ela aqui, a súmula 298 do STJ, que era invocada em casos semelhantes a esses, né? Isso vinha também do Manual de Crédito Rural, né, que a gente tem especialistas tratando sobre esse assunto, e de diversas decisões judiciais aqui que a gente já teve no nosso país em relação a isso, certo? Muitos produtores, eles conseguiram manter suas atividades graças a esse mecanismo, graças a essa súmula e graças a esse entendimento. Mas recentemente surgiu uma mudança que deixou muita gente preocupada e deixou muito produtor com a pulga atrás da orelha. E já explico por quê. A resolução CMN número 5.314, até anotei ela aqui embaixo aqui para lembrar desse número, alterou a forma como as instituições financeiras analisam esse pedido, certo? Na prática, a análise passou a depender muito mais da política de crédito de cada instituição financeira, né? Isso fez, na verdade, surgiu uma dívida enorme, né? O banco agora, ele pode simplesmente negar qualquer pedido, né? Fica a pergunta, né? A resposta não é tão simples assim como muita gente acha ou como muita gente imagina, certo? Essa é a parte principal, né? Praticamente que a gente tem que abordar aqui. Não existe, né? Não, na verdade, não existe ou um sim ou não, né? No caso, se o banco pode ou não negar, né? Eu quero dizer assim, não tem como você prever se o banco vai ou não negar, certo? Porque deixou o produtor rural e quem trabalha na área meio que no limbo, né? Cada caso precisa ser analisado agora, caso a caso, especificamente na minúcia ali. O produtor, ele continua possuindo seus direitos, obviamente, né? O direito, a lei, ela não deixa de existir, certo? O banco continua obrigado a observar as normas do crédito rural e continua existindo o dever de analisar a documentação apresentada, certo? Quando você comprova que você tem uma dívida e que essa dívida pode ser dilatada, sim, esse direito e esse dever continua sendo obrigatório, né? No caso, se você precisa comprovar se houve ou não essa quebra de safra. Quando a gente fala de quebra de safra e de dívida rural, você tem que comprovar essa quebra de safra e você tem que comprovar que essa dívida está sendo cobrada, entendeu? Então, se houver laudo técnico, né, como eu sempre falo aqui, das fotos que você tem, de peritos, agrônomos que você chamou para fazer uma perícia na tua propriedade, você tem que ter uma demonstração de incapacidade temporária de pagamento por conta dessa quebra de safra. Entendeu? Então você tem que comprovar com foto, com perícia, com tudo isso, com todos esses documentos que você pode tirar, né, por conta dessa quebra de safra. E ainda existem fundamentos jurídicos, mesmo depois dessa nova resolução, fundamentos jurídicos importantes para discutir, né? Não vou nem dizer para destruir, eu ia dizer para destruir o fundamento do banco, mas na verdade é para discutir essa negativa, né? O banco se negou, então você vai discutir sobre isso de forma judicial. Agora, muitos desses pedidos estão sendo de forma judicial porque o banco vem se negando a fazer e
por conta dessa nova determinação da CVM, mas existem mecanismos jurídicos sim para você conseguir fazer isso daí. O produtor ele nunca deve aceitar simplesmente um não verbal do banco, porque o banco sempre vai dizer não. O que você pode fazer na prática, né? No caso, se você receber um não como produtor rural, se você pretende pedir essa prorrogação de dívida, né? Essa dilação de prazo, essa prorrogação da tua dívida rural, você precisa fazer alguns laudos, você precisa fazer algumas documentações, né? Você precisa reunir documentações, por exemplo, reunir laudo técnico, você precisa guardar notas fiscais, né, de pagamentos e de cobranças e qualquer tipo de pagamento que você fez em relação àquela safra. Você precisa de documentos da quebra da produção, ou seja, você precisa demonstrar que houve a quebra da produção da safra, fotos, laudos técnicos de agrônomos, profissionais que trabalharam ali com você naquele lugar e que estão atestando essa quebra dessa produção, registros climáticos, ou seja, uma notícia que saiu no jornal, um print que você consegue tirar sobre aquela geada, sobre aquela enchente que rolou na tua produção, até mesmo notícias que saíram tipo em jornais, né, e que você pegue do YouTube, que você pegue cortes daquele momento. Protocole tudo isso por escrito, né? Deixe tudo isso registradinho, ou tenha foto disso tudo, tenha todos esses documentos e guarde todas essas respostas do banco, né? Todas as negativas. Você foi no banco e recebeu um documento dizendo não, você mandou uma mensagem por WhatsApp para o teu gerente disse não, tira um print disso, guarde todas essas respostas. Esses documentos, eles podem fazer toda a diferença na hora e a forma que o gerente ou que o banco se negou a oferecer essa dilação de prazo, certo? A verdade, né, que muita informação tem circulado na rede e nas notícias e elas vêm de forma completamente incompletas, né? E nem toda negativa do banco significa que o produtor ele perdeu o direito, né? O banco vai dar negativa, na maioria das vezes o banco dá negativa, inclusive eu não vou citar aqui nomes, mas tem alguns bancos aí que só dão negativas, certo? Mas também não significa que toda prorrogação, na verdade hoje em dia, ela será concedida automaticamente. Antes, né, você ia no banco, pedia uma prorrogação de dívida, o banco se negava, você entrava com um pedido, uma notificação extrajudicial e o banco era obrigado a fazer porque o advogado demonstrava o direito do produtor rural ali. Agora o banco pode se negar, vai caber, pode se negar até mesmo com uma notificação extrajudicial, vai caber um pedido judicial e o juiz vai ter que levar cada caso analisado, vai ter que analisar cada caso, certo? Cada situação ela precisa ser analisada com muito cuidado, porque agora o banco como ele não é obrigado a fazer por conta dessa determinação, o juiz vai ter que analisar, entendeu? Se você juntou todas as provas possíveis, né? Se esse assunto ele interessa você como produtor rural, como profissional da área, né? Você pode já se inscrever aqui e dar um up aí para mim, para deixar dizer se gosta ou não desse conteúdo, né? O seu banco ele já negou algum pedido de prorrogação, por exemplo, né? A gente sempre quer saber, profissionais da área como advogado, a gente sempre quer saber por quê. Porque no caso às vezes caberia algum processo, tem algum direito sendo violado, ou a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, entendeu? Porque às vezes você está falando aí não só de uma quebra de safra, mas às vezes você está falando sobre a falência de uma empresa por conta de uma quebra de safra e uma dívida muito alta que pode ser prorrogada por algum motivo, entendeu? Então dá um salve aí, responda pra gente e beleza? Valeu, tchau, obrigado.